Boa noite a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que vocês estiverem assistindo aí. Meu nome é Heber Faria, estou aqui com a minha colega Ana Carolina. Nós fazemos parte da turma de Direito, sétimo período da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no campus Nova Iguaçu, Instituto Multidisciplinar. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a disciplina Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito da Criança e do Adolescente, numa tarefa que foi proposta pela professora Lívia Pitelli, nossa professora de Direito da Criança e do Adolescente, e ela pediu para que nós escolhêssemos um tema, um direito, né, para a gente poder abordar nesse trabalho, nessa tarefa. E a Ana Carolina e eu, nós escolhemos o tema, o direito da liberdade, em face à violência, né, urbana que a gente observa hoje nas grandes capitais, aqui bem perto de nós também, na Baixada Fluminense, a gente, infelizmente, tem presenciado muito isso. Então, de que modo essa violência urbana ela tem afetado a liberdade das crianças e dos adolescentes? De que modo a violência tem tolhido, né, tem limitado esse direito fundamental das crianças e dos adolescentes? Aí a gente tem observado, não é mesmo, Carol, que essa questão da proteção, né, aos direitos da criança e do adolescente já vem de uma longa data, não é verdade? A gente fez uma pesquisa, você pode falar com o pessoal sobre essa introdução? Então, a gente fez uma pesquisa, né? E essa questão da violência infantil tem sido abordada desde 1948, que foi através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seus artigos 3º e 5º. O artigo 3º dispõe que todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Já o seu artigo 5º dispõe que ninguém é submetido à tortura, ninguém será submetido à tortura, nem apenas a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Já em 1959, foi elaborada a Declaração Universal dos Direitos da Criança. E o seu princípio 9º, ele vem tratar de que a criança deve ser protegida contra toda forma de abandono, crueldade e exploração. Em 1990, tivemos a Convenção sobre os Direitos da Criança, que abordou a proteção da criança em seus artigos 19º, em parágrafo 1º, artigo 2º, artigo 9º, artigo 34º, artigo 35º, 36º e 39º. A Constituição também, né, nossa Constituição, em seu artigo 226, estabelece que a família é a base da sociedade e tendo proteção especial do Estado. Em 1990, foi criado o Estatuto da Criança e Adolescente, né, mais conhecido como ECA, que passa a vê-los como sujeitos de direitos, pessoas em condições peculiares de desenvolvimento que requerem proteção e prioridade absoluta no nível das políticas públicas. Segundo o levantamento da Unicef, em conjunto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 35 mil crianças e adolescentes foram brutalmente assassinados no Brasil entre o período de 2016 a 2020. Esse número corresponde ao total de 7 mil pessoas, entre 0 a 19 anos, mortas no país. Essa violência urbana foi a maior causa das mortes entre crianças e adolescentes, entre 10 e 19 anos. Segundo esse estudo, em média, 5% das vítimas estão na faixa etária entre 10 e 14 anos, e 95% entre a faixa etária de 15 e 19 anos. Contudo, os dados possuem subnotificações, né? E o preenchimento desses dados e o preenchimento de dados do boletim de ocorrência são defeituosos, então, dentro desse número ainda pode haver variáveis. É um absurdo realmente, né, esses números. E a gente vê que é uma coisa muito próxima de nós, né? Verdade.
E a gente vê, né, que essa violência urbana, ela mostra sua face mais cruel, como a gente colocou no slide aí, né? Ela mostra sua face mais cruel quando ela começa a atacar justamente a parcela mais vulnerável da sociedade, que são as crianças, né? As adolescentes, mas principalmente as crianças, crianças pequenas, inclusive, às vezes antes de nascer, como a gente vai ver no exemplo que a gente trouxe. Então, realmente são números alarmantes e casos, né, casos que retratam essa realidade não faltam. Infelizmente, a gente tem casos aos montes, a gente poderia passar a noite inteira aqui, o dia inteiro, falando e enumerando e contando essas histórias, porque infelizmente elas são muitas. E toda essa violência que a gente acabou de mencionar, né, a gente vê que ela reverbera justamente no direito à liberdade que a criança tem, conforme está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Após esse longo histórico aí de esforço que você mencionou, desde 1948, lá nas Nações Unidas, acabou desaguando na edição desse Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente vai ver, inclusive, mais para frente, que no artigo 16 ele menciona a liberdade, o direito à liberdade, que é a base aqui da nossa apresentação. E a gente vê isso quando a gente começa a analisar os casos concretos. Por exemplo, infelizmente nós tivemos a notícia, alguns anos atrás, acho que 1 ou 2 anos, da menina Agatha Félix, que ela foi morta. Ela tinha 8 anos de idade, né? Bem novinha, e ela foi morta a tiros, com um tiro de fuzil lá no Complexo do Alemão, que é uma comunidade aqui do Rio de Janeiro, ali na zona norte, e ela foi morta com um tiro de fuzil enquanto voltava para casa, numa Kombi. Ou seja, ela estava dentro do veículo, voltando para casa, com uma parente, se não me engano, a própria mãe, e por volta das 9h30 da noite, nem era tão tarde assim, né? Uma bala de fuzil disparada, né, entrou pela lataria, né, da Kombi e atingiu essa menina Agatha nas costas. E, infelizmente, ela veio a óbito, mostrando assim essa face perversa da violência. E aí isso nos induz a uma reflexão que nos conduz a entender por que essa violência mexe com a liberdade das crianças, porque essa menina ela estava na rua, né? Estava voltando para casa. Então, se ela estava na rua e aconteceu isso, essa tragédia, nos induz à reflexão de que ela deveria, para ficar protegida, ela deveria estar em casa. Se ela deveria estar em casa para estar protegida, então ela não tá tendo a liberdade dela plena. Se a criança precisa estar em casa para se sentir segura, relativamente segura, que a gente sabe muito bem que nem dentro de casa a gente está seguro, mas se a criança precisa estar em casa para se sentir relativamente segura, então, de fato, a liberdade que a lei assegura a essa criança, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que a própria Constituição Federal assegura, ela não tá sendo plena, não é mesmo? Aí esse acontecimento, inclusive, ensejou a edição da Lei 9.180 de 2021. Foi sancionada aqui no estado do Rio de Janeiro, que estabeleceu que os crimes cometidos contra a vida de crianças e adolescentes terão garantia de prioridade nos trâmites e procedimentos investigatórios das delegacias de polícia, observando assim, né, na verdade, confirmando aquilo que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente já previa. Essa medida ela foi proposta pelas deputadas, por deputadas do PSOL e do PDT e foi sancionada no dia 13 de janeiro de 2021, desse ano, né? Uma lei bem recente. E aí o objetivo dessa lei é justamente promover a celeridade nas investigações. Como a gente sabe, alguns casos até hoje ficam sem solução, de crianças que foram baleadas, né? Colocam na conta da famosa bala perdida e acaba depois o caso
cai no esquecimento e essa investigação não avança. Então, essa lei visa justamente coibir esse problema, né? Aí, passando à frente, né, a gente tem também teve também, infelizmente, a notícia da morte no ano de 2018, em 26/6/2018, um menino chamado Marcos Vinícius da Silva, de 14 anos. E olha só onde ele estava quando ele foi atingido. Ele estava justamente na escola, no CIEP Operário Vicente Mariano, onde ele estuda lá no Complexo da Maré, também uma comunidade aqui do Rio de Janeiro. Ele foi atingido por uma bala perdida durante uma operação da Polícia Civil em conjunto com o Exército. Segundo o pai do menino, o nome do pai dele era José Gerson, o menino tentou ir para a escola mesmo atrasado, mas resolveu voltar para casa ao ouvir os primeiros disparos do helicóptero da polícia. Quando estava quase chegando em casa, se deparou com um caveirão, de onde, segundo o pai, partiu o disparo e feriu o garoto na barriga. Então, para quem não é do Rio de Janeiro, né, caveirão é o veículo blindado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, mais um caso em que a criança estava onde? Estava na rua. Aí, mais uma vez, no caso nos induz a reflexão no caso da menina Félix, né? Se ele estivesse em casa, isso teria acontecido. Mas se ele estivesse em casa, ele estaria exercendo a liberdade dele de ir e vir, a liberdade que é garantida pela lei? Muito provavelmente não. E aí, o último caso que a gente queria trazer aqui, o mais chocante, mais absurdo de todos, né, como se houvesse hierarquia, né, desses absurdos que a gente vê no dia a dia, é da jovem Kathleen Romeu, de 24 anos. E ela, embora fosse maior de idade, né, ela estava inserida no contexto em que o menor de idade, na verdade, seu filho, que ainda estava na barriga dela, 14 semanas, perdeu sua vida durante um tiroteio no complexo do Lins, e é uma zona muito perigosa aqui no Rio de Janeiro. Então, mostrando assim que o direito à liberdade, né, consubstanciado do direito dessa mãe, da Kathleen, de ir e vir, foi desrespeitado antes mesmo da criança nascer. A situação em que nós nos encontramos é tão degradante que antes mesmo da criança nascer, ela infelizmente já tem os seus direitos violados. Aí essa moça de 24 anos levou um tiro, né? Infelizmente, tanto ela como o bebê não resistiram aos ferimentos e faleceram. Esses casos e tantos outros demonstram a importância do sistema de proteção integral que a gente pode observar no Estatuto da Criança e do Adolescente, não é mesmo, Carol? Agora, você poderia falar um pouco sobre o impacto da violência no direito à liberdade? Então, vou falar um pouquinho agora sobre o artigo 15º e 16º, né, que trata justamente sobre isso. O artigo 15º do ECA, ele trata que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Esse artigo, ele trata amplamente dos direitos. Esse artigo, ele trata amplamente dos direitos que jovens, crianças e adolescentes, né, têm suas condições dignas de vida, explicitando que especificamente o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, como no caso em que o colega Heber acabou de citar aqui, né? O caso não, os casos. Respeito e dignidade são elementos centrais na elaboração de um conceito adequado de liberdade. Sem estes elementos, né, por onde se começa a reconhecer o valor de si, reciprocamente também admitir-se o valor do outro, é difícil criar-se sentimento verdadeiro de liberdade, aquele ao qual se refere à cidadania, feito com cuidado
feito de cuidado com o bem comum. No entanto, as precárias condições de uma vida da grande parcela da nossa população, principalmente, né, dos jovens e crianças das comunidades, só recebem a devida atenção quando acontecem tragédias como a que a gente acabou de citar, né? E nesse momento, tornam-se especialmente visíveis os sinais do desrespeito e da dignidade quando o Estado tolera que seus cidadãos vivam de maneira como se... Nesse momento, tornam-se especificamente visíveis os sinais do desrespeito e da indignidade quando o Estado tolera que seus cidadãos vivam de maneira como vivessem os segmentos mais pobres das camadas populares. O artigo 16º do ECA, ele trata do direito à liberdade e compreende os seguintes aspectos. O inciso 1º, que trata sobre o direito de ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Ao inciso 2º, que é a opinião e a expressão. O inciso 3º, que trata da crença e do culto religioso. O inciso 4º, que trata do brincar, praticar esportes e divertir-se. Inciso 5º, que trata da participar da vida familiar e comunitária sem discriminações. O inciso 6º, que é participar da vida política na forma da lei, claro. E o inciso 7º, que trata de buscar refúgio, auxílio e orientação, a devida orientação. Dessa maneira, um Estado que garante liberdade às suas crianças e aos seus adolescentes é um governo que efetivamente se preocupa com o desenvolvimento sadio e pleno dessas crianças, né? Dessas crianças e adolescentes. Sem a liberdade, não há como a pessoa desenvolver em plenitude e tornar-se um ser humano comprometido com as realidades da sociedade no qual está inserido. A Constituição Federal, de 1988, e a Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada em 1990, né, com a criação do ECA, dispõe que é o dever da família, do Estado e da sociedade assegurar à criança e ao adolescente total proteção aos direitos fundamentais. E o Estatuto da Criança e do Adolescente é a norma que estabelece essas condições para que sejam assegurados todos os direitos fundamentais dessas crianças e adolescentes. E no seu artigo 4º, o ECA trata que é o dever da família, da comunidade. Pode passar, Heber. É o dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta propriedade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Dessa forma, a família, a sociedade e o Estado são explicitamente reconhecidos na norma como as 3 esferas distintas de garantia do direito dessas crianças e adolescentes, mas que atuam de forma conjunta, né? O seu artigo 7º do ECA, pode passar, Heber, por favor. Ele assegura que a criança e o adolescente têm o direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Então, após a criação do ECA, a notificação também da violência ou a sua suspeita a essas crianças e adolescentes passou a ser obrigatória. No entanto, como a gente sabe, né, no Brasil essa ainda não é a nossa realidade. A gente conhece fatos que
estão na mídia, né? Mas tem muitos outros fatos aí que aconteceram e que acontecem, né? Isolados e que, infelizmente, não são contabilizados também. Verdade. Olhando assim olhando a legislação, a gente vê que é um caminho bem longo ainda, né, que a gente precisa trilhar para poder chegar nisso que a legislação prevê. Aí falando ainda do Estatuto da Criança e do Adolescente, ali nos seus artigos 15 a 18, eles prevêem justamente, como você mencionou, Carol, que o direito à liberdade, respeito, à dignidade, eles devem ser amplamente assegurados, não só pelo Estado. A ideia justamente do ECA é que todos estejam envolvidos, né? A sociedade, inclusive. Então, o Estado, a sociedade, a família, todos devem estar envolvidos em garantir a proteção desses direitos. Os direitos ao respeito, à dignidade e à liberdade estão entre os direitos fundamentais que devem ser assegurados. E apesar desses direitos eles estarem garantidos a todo cidadão na Constituição, o legislador, né, ele demonstrando a importância dessa salvaguarda para as crianças e para os adolescentes, ele buscou justamente reforçar a ideia da proteção desses direitos novamente no ECA, apesar de eles já estarem amplamente cobertos pela Constituição Federal. O artigo 15 do ECA, ele buscou assegurar às crianças e adolescentes proteção em relação aos direitos à liberdade, direito à dignidade, impedindo que fossem vítimas de imposições ou arbitrariedades impostas tanto pela sociedade até mesmo pela família. Então, a proteção à criança é tão ampla que ela envolve, inclusive, a proteção à própria família, quando essa família mostra-se, não é exatamente a palavra, mas desajustada, vamos dizer assim, né? Uma família sem condições para criar sem condições de estabilidade emocional para criar uma criança no ambiente em que ela deveria se desenvolver. Então, o ECA busca proteger a criança, inclusive, contra a própria família, quando se torna, infelizmente, o caso. Aí, nos artigos 16, 17 e 18, o legislador se preocupou em abordar esses princípios de modo a proporcionar o entendimento e a essência de cada um deles. Então, para ficar bem explicado, o legislador ainda se preocupou, além de colocar por escrito, expressamente, esses princípios, nos artigos seguintes ele foi explicando um a um, demonstrando a importância assim. O fato é que toda criança nasce livre. Todavia, a vida em sociedade lhe impõe restrições. Isso é uma coisa, inclusive, normal. Todos nós abrimos mão de uma parte da nossa liberdade para que a vida em sociedade funcione. E a criança e o adolescente, como integrantes da sociedade, também fazem isso. A diferença é que a criança, ela nem sempre ela é capaz, aliás, quase nunca, ela é capaz de expor com autonomia os seus pensamentos e são incapazes de tomar decisões, demonstrando assim que elas realmente precisam de proteção e de amparo, uma vez que elas não vão saber necessariamente expressar quando é que a liberdade dela está sendo tolhida no nível razoável e quando é que está sendo tolhida de forma exacerbada. Diante disso, o legislador buscou cuidar para que a família, o Estado e a sociedade não ajam de maneira restritiva em relação às crianças e adolescentes de modo a ferir sua liberdade. Apesar da importância que o ECA tem, esse documento tão importante, ele é baseado em direitos universais e deixa de reconhecer o racismo que estrutura e organiza a sociedade brasileira e que tem reservado a miséria, as desigualdades e a falta de proteção às crianças negras, como também tem lhes negado a segurança por parte do Estado e da instituição que deveria garantir suas vidas e direitos. Então fica aí um ponto de crítica ao ECA, que embora seja um documento bastante abrangente,
fazer essa diferenciação, porque se crianças perdem sua liberdade, de modo geral, face à violência urbana, crianças negras consequentemente, né, a maioria delas são pobres, moram em comunidades, essa perda de liberdade ela é ainda maior, como mostram as estatísticas e os estudos que a gente mencionou no início. Os comentários finais que a gente gostaria de trazer em relação a essas vítimas desses abusos que nós mencionamos, a maioria delas, como foi mencionado agora, são de pele escura, de pele negra, mostrando assim a importância de haver políticas afirmativas para esse segmento da sociedade, né? Infelizmente, o Estado ele se encontra numa situação tal de não conseguir prover um amparo para a sociedade de modo geral, que a gente acaba sendo obrigado a ficar cortando a sociedade em segmentos para tentar ver onde é mais necessário dar esse socorro e esse amparo. E a gente vê que essas crianças, moradoras de comunidade, em sua grande maioria, são as que mais sofrem, infelizmente, com a perda de liberdade, como a gente viu nesses casos aqui, né? Nesses 3 casos que foram mencionados, todos esses episódios de violência ocorreram dentro de comunidades, infelizmente. Segundo o relatório da Unicef, na sua convenção de 30 anos, os avanços e desafios para meninos e meninas do Brasil, os adolescentes assassinados são, em sua maioria, meninos negros, pobres, que vivem nas periferias e nas áreas metropolitanas das grandes cidades. Aí, passando para a questão da violência armada, ainda nesse relatório da Unicef, o Brasil viu crescer a violência armada em diversas cidades e hoje está diante de um quadro alarmante de homicídios. A cada dia, 32 meninas e meninos de 10 a 19 anos são assassinados no país. Inacreditável esse número. 32 meninos e meninas perdem a vida todos os dias no Brasil, vítimas da violência. Em 2017, foram 11.800 mortes. No ano de 2020, o ECA completou 30 anos. A lei é democrática, tanto por conta da participação social na elaboração, como também pelo seu conteúdo. Nenhuma criança ou adolescente fica de fora. Pela primeira vez, o país reconheceu meninos e meninas como sujeitos de direitos no momento presente, de maneira mais ampla, né? Com o ECA, outro avanço que ele trouxe também foi a descentralização da política de atendimento, que agora essa política ela é amparada no princípio da proteção integral. Todas as políticas públicas são convocadas a abraçar toda e qualquer criança e adolescente, assegurando-lhes a condição para uma vida digna. Então, essa descentralização foi muito importante porque facilita, né, a proteção dessas crianças. Agora, ao garantir a dignidade a essas crianças, infelizmente a gente vê que essas palavras, assegurar, garantir dignidade, elas não encontram eco na vida das crianças e adolescentes. Infelizmente, as colorações diferentes definem modos diversos de experimentar a vida. Ou seja, uma criança de pele clara que nasce numa família com uma condição de vida um pouco melhor, ela tem uma experiência de vida diferente, como já mencionado, de uma criança que nasce na periferia, né? Tem muito mais liberdade. Infelizmente, é triste dizer isso, mas uma criança tem muito mais liberdade dependendo da zona, do local da cidade onde ela nasce. Um país, ao não assegurar as condições de vida e pleno desenvolvimento para as crianças e adolescentes, está investindo no encarceramento e morte dessa parcela da sociedade. É duro dizer isso, né? Mas na medida que a sociedade, os governos não tomam conta de garantir o cumprimento dessa legislação que é tão boa, mas que infelizmente não é cumprida, a gente está condenando uma geração inteira
a uma vida de perigo, e muitas vezes essas crianças acabam encontrando a morte de forma prematura, como a gente viu nesses exemplos que nós trouxemos aí. Acho que era isso, né, Carol, que a gente queria passar para o pessoal que está Isso. assistindo. Aí as soluções, como a gente havia conversado, né, as soluções, uma solução que a gente pensou em propor, né, seria uma escola em tempo integral. Embora um dos casos que a gente viu, né, a criança foi baleada dentro da escola, mas muitas vezes numa escola em tempo integral, de qualidade, com todas as atividades que uma criança precisa ter, não é o ideal, mas aquilo que a criança não pode usufruir fora da escola, porque muitas vezes está inserida no contexto de comunidade violenta, ela vai poder usufruir dentro da escola, né? Não é a solução ideal, mas a curto prazo não há muito o que fazer, né? E a longo prazo seria exatamente diminuir, né, os índices de violência, né, para que a gente pudesse que essas crianças pudessem experimentar, né, uma vida social um pouco mais ampla, né, um pouco mais ampla do que a gente tem hoje. Aí, para finalizar, né, a gente queria relembrar novamente aqui o artigo 15 do ECA, que foi a base da nossa apresentação aqui, em contraste com a nossa triste realidade que a gente vive. A criança e o adolescente têm o direito à liberdade, ao respeito e direito à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. A gente espera, né, Carol, que essas palavras um dia se tornem realidade, não é mesmo? Verdade. Então tá bom, acho que a gente pode encerrar por aqui. A gente agradece a todo mundo que acompanhou aí a nossa apresentação, né? E a gente encerra por aqui, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada por nos assistir até agora.